Eu sou suspeito de falar de quem vai trazer a palavra para nós aqui nessa manhã, porque, e aqui é real, vocês conhecem talvez de púlpito, de muitos lugares, e eu conheço de dentro de casa. Então eu sei quem ela é, eu sei principalmente o que ela carrega. O que é o mais incrível, que os nossos bate-papos são mais de Bíblia do que qualquer outra coisa. Ela ama falar de Bíblia, ama falar de estudo bíblico, de revelações. Eu vejo toda manhã ela com a cara na Bíblia, ela orando, chorando por tudo, para que a glória venha. Eu não vejo essa mulher preocupada, que tipo de sapato que ela vai ter, que tipo de... Eu sou aquele que fala, não, compra uns negocinhos aí, meu. Ela não, porque ela, não que ela não goste, amém? E quando chega o mimosinho, ela fala, ai, não precisava. Você fala, tô ligado. Mas eu vejo que carrega, eu vejo o quanto Deus usa ela. Para vocês terem ideia, tudo que nós vivemos depois de tudo que nós passamos nessa fase de reconstrução, ela foi uma das peças fundamentais também na reconstrução. Por quê? Queridos, eu sou humanas, ela é exatas. Eu gosto de gente, sovaco colado no outro, aquela melado, gosto disso, pula, vamos. Ela já é aquela coisa que ela tem a questão da administração, do cuidado. Ela bate o olho e fala, meu Deus, está falando aqui nisso, podemos ver isso. Então, nessa igreja aqui, tudo que nós passamos, se não fosse a graça do Senhor sobre a vida dela na questão administrativa, eu vou ser bem sincero, não estaremos de porta aberta. Estou te falando a real, porque Deus deu uma graça para lidar com assuntos que talvez a gente não consegue lidar. Então Deus usou, foi Deus que usou, Deus fez, Deus operou. Então ela tem a veia de mestre, ela tem essa veia de mestre de ensino, que ela vai com o bisturi entrando assim, e você vai sorrindo e sendo rasgado. Você vê se está acabado, aleluia. Então abra o seu coração para aquilo que Deus vai liberar nessa manhã. Eu queria que você recebesse com uma salva de palmas a Jesus, pastora Karen, minha linda. Glória a Deus. Que isso? Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Nossa, parece pregadora das nações, né? Entre a foto. Quem foi a comunicação que fez isso? Todos bem? Graças a Deus. São dias muito maravilhosos quando temos encontros como esse, conferências, porque Deus ministra as nossas vidas naquilo que precisamos. Tudo aquilo que a gente vive com o Senhor tem o poder de falar conosco de uma forma que só a gente sabe. Então, quando o pastor Sal estava organizando a conferência, falando dos preletores, ele falou, amor, você prega na conferência? Eu falei, você tem certeza? Você tem certeza? Ele falou, não, eu quero. Eu falei, então tá bom, então eu vou começar a jejuar a partir de agora. Então o jejum de 40 dias, o meu começou antes, que eu falei, Senhor, que responsabilidade, porque eu sou fruto de conferências proféticas. A primeira conferência profética que o Bola teve, eu morava em São Paulo ainda, eu ainda frequentava a sede, eu era ovelha na sede, eu fui na primeira conferência, então eu sei o que eu vivi ao longo desses anos em ambientes proféticos. E estar aqui é uma grande responsabilidade, mas eu sei que quando o Senhor nos coloca em situações que nós vamos manifestar a glória de Deus, a gente só expõe aquilo que a gente já vive. A plataforma, o púlpito, o microfone, ele vem para trazer uma revelação daquilo que você já vive. Então a gente crê naquilo que o Senhor vai fazer, nós acreditamos em tudo aquilo que Ele está fazendo, e Ele continuará fazendo nessa manhã também. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos aqui, te agradecer, Senhor, pela tua bondade, o teu favor sobre as nossas vidas.
Que teu Espírito Santo continue se manifestando com poder. Que teu Espírito Santo continue ministrando os nossos corações, as nossas vidas, de uma forma personalizada. Eu me humilho diante do teu altar pedindo perdão pela minha vida. Pecados, pensamentos, sentimentos e atitudes que desagradaram o teu Espírito Santo, me corrige, me ajuda, me direciona. Eu quero ser sensível à tua voz e obedecer às tuas direções para a minha vida. Que eu não venha ser condenado naquilo que eu prego, mas que a tua vontade plena esteja sobre a minha vida todos os dias. Que essa mensagem venha de encontro aos nossos corações, para aquilo que o Senhor já liberou dos céus nessa manhã sobre as nossas vidas. Que as suas milícias de anjos estejam vindo sobre nós, anjos guerreiros e ministradores, anjos com as espadas de fogo desembainhadas, anjos mensageiros que vão trazer respostas de oração, anjos que vão trazer a cura necessária para aquilo que precisamos, e todo intento satânico e maligno, reconheça a unção e a autoridade que há no nome de Jesus e bata em retirada desse lugar dos nossos corações. Todo o tormento das trevas cesse hoje, no nome de Jesus, e o teu poder somente se manifestando, a sua voz somente falando aos nossos ouvidos, porque nós queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. A palavra em Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. O Senhor Jesus é a peça principal das nossas vidas. O Senhor Jesus é o tema principal da Bíblia, porque sem ele nós não estaríamos aqui. Ele é a redenção para nós. Ele construiu a ponte de acesso entre as nossas vidas e o próprio Deus. Ele nos uniu ao Senhor. Jesus Cristo é aquele que nós cultuamos, Jesus Cristo é aquele que nós adoramos. Então quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para um culto, a gente está vindo para falar que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele tem o poder, que a glória é dEle, que a vontade é dEle, que o efeito que vai causar nas nossas vidas é dEle. O que nós cantamos, o que nós vivemos tem que ser para glorificar o nome do Senhor. E quando eu estava orando em relação ao que ministrar, eu falei: Jesus, é muito diferente, igual eu falei, eu sou da geração de viver as conferências e vir para receber aquilo que o Senhor tem para direcionar. Eu falei: Deus, e eu vou ser a porta-voz daquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja? Me ajuda, Jesus. E num dos dias de oração e choro, o Senhor me deu um texto, o Senhor me deu uma palavra, e eu falei: nossa, Jesus, é um texto tão conhecido, mas a palavra do Senhor, ela não tem fim. A palavra do Senhor, ela é contínua. A gente pode ler o mesmo texto e o Senhor vai falar com a gente de formas diferentes. E se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no texto de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Se você não trouxe Bíblia, só acompanha com a gente. É um texto muito conhecido. O Senhor Jesus está na sua missão, Ele está com seus discípulos, Ele está pregando, Ele está realizando obras, sinais, prodígios e maravilhas. E o Senhor Jesus está naquela reunião onde as pessoas estão há 3 dias já ouvindo a pregação. E naquele momento que o Senhor fala: dá de comer para esse povo, os discípulos falam: não temos dinheiro, a gente não vai encontrar comida para todo esse povo. E é onde acontece a multiplicação dos pães e peixes. 5.000 homens são alimentados, tirando as mulheres e as crianças. Então eles estão nesse cenário de acabar de ver o sobrenatural do Senhor, o milagre extraordinário do sustento, da multiplicação e do favor. E aí entra esse texto. O versículo 22 diz assim: logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram:
é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Então esse é um texto que a gente já conhece. A gente já viu muitas pregações, até mesmo o apóstolo Issan, quando ele começou a pregar, ele falou desse texto. Então é um texto que a gente conhece muito bem ele. A gente sabe aquilo que o Senhor pode fazer, a gente vê aquilo que o Senhor Jesus quer entregar para as nossas vidas. E a gente está vendo esse cenário de um grande mover, de um milagre extraordinário. E eles entram no barco. E os discípulos, quando eles entram no barco, se levanta uma tempestade. E essa tempestade se levanta e começa a deixar-os apavorados. Só que nós vemos Jesus no alto e sublime trono. A gente vê Jesus no monte. Jesus estava no alto, orando. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é aquele que está sempre intercedendo pelas nossas vidas. E os discípulos, muitos deles ali, 3 deles, tinham empresa de pesca, conheciam o mar, sabiam como pescar, sabiam andar de barco. Eles estavam já acostumados com os cenários de tempestades, eles estavam acostumados com cenários que nem sempre o mar é tão favorável assim. Só que nós olhamos que quando a tempestade se levanta, a palavra fala que eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo das circunstâncias que estavam ao redor deles. E o medo é um sentimento poderoso. O medo é um sentimento que ou ele nos impulsiona a gente tomar uma decisão, ou ele nos paralisa. O medo pode nos impulsionar a gente fazer algo. Se a gente está com medo de cair, você dá um passo para trás. Só que o medo tem o poder de nos deixar paralisado também. E quando a gente olha a situação do que estava acontecendo, eles tiveram medo da tempestade que se levantou. Quando Jesus está vindo, andando sobre as águas, ao encontro deles, eles tiveram medo. Aquele cenário espiritual que eles estavam vivendo trouxe medo para aqueles homens. Por quê? Porque o ambiente espiritual muitas vezes nos traz medo. Aquilo que nós não temos o controle, aquilo que nós não sabemos como lidar, as circunstâncias que estão às nossas voltas, que trazem pressão para as nossas vidas, nos trazem medo, porque a gente não consegue ter o controle. Só que, quando nós estamos lidando com sentimentos ou situações espirituais, que vêm com fúria sobre as nossas vidas e podem nos causar medo, nós temos Jesus ao nosso favor. Porque nós estamos vendo nesse cenário, Jesus andando sobre aquele cenário de medo. Jesus estava andando sobre aquele ambiente espiritual agitado. A gente vê Jesus andando sobre a circunstância que estava trazendo medo para todos. Então a gente está vendo uma grande tempestade, onde todo mundo está com medo e Jesus está andando sobre. Ele é superior, nada se compara a Ele. O poder vem dEle, a graça é dEle, o favor é dEle, Ele tem o poder sobre todas as coisas. E a gente está vendo esse Jesus andando sobre a água. E os discípulos com medo, falando: meu Deus, é um fantasma. Calma, sou eu. Jesus se apresenta no meio daquela tempestade, falando que Ele estava andando sobre a circunstância do medo da vida deles. E o versículo 28 me chama a atenção, de Mateus 14. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Aquele momento que Jesus aparece falando: eu vou cuidar dessa situação. A primeira palavra que sai da boca de Pedro é mesmo. Será que é o Senhor? É o Senhor mesmo, Jesus? Se é o Senhor,
deixa que eu vá com você. Nesse momento, são as situações que quando batem a nossa porta do desespero, nós sabemos versículo de cor, nós conhecemos as canções, a gente sabe o que o texto diz, o que a palavra nos diz, porém, a gente duvida de Jesus. A gente duvida do que o Senhor pode fazer. Porque na situação que eles estavam vivendo, vendo, Pedro fala, é mesmo, Senhor? E quantas situações nós vivemos, quantas situações nós passamos que a gente fala, o Senhor me ama mesmo? Por que eu estou passando por isso? Mas se o Senhor Jesus é tão poderoso, por que a minha casa está dessa maneira? Se o Senhor Jesus tem tanto poder, por que eu estou com essa enfermidade? Dúvidas e questionamentos que colocam para nós o ambiente espiritual, as tempestades da nossa volta, dia e noite trazendo um sentimento de medo e incredulidade sobre quem Jesus é. Jesus com todo o seu poder andando sobre a circunstância. E muitas vezes nós estamos passando pelos nossos desafios da vida, questionando do lado de dentro, às vezes a gente nem verbaliza, questionando do lado de dentro, se Jesus é tão poderoso, por quê? Se Jesus pode tanto, eu tenho que viver isso? Por que essa luta? Por que esse cenário? Por que ainda não aconteceu? Por que só comigo? Cenários de tempestade do lado de fora, que podem deixar nos paralisar no medo e na incredulidade. Só que quando a gente olha na Bíblia, aconteceram duas tempestades. Aconteceu essa tempestade que nós estamos falando, que se agita o mar, levanta uma tempestade e os discípulos começam a gritar de medo e Jesus vem sobre aquela tempestade, vem sobre as águas. Porém, tem uma outra tempestade que acontece na Bíblia, que é um outro cenário que Jesus também está com os discípulos, só que nessa tempestade que se levanta, Jesus está dormindo no barco. Jesus está dentro do barco, a tempestade se levanta, e o texto de Lucas 8, capítulo 24, versículo 25 diz assim: chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até manda os ventos nas ondas e lhe obedecem? Jesus, nessa situação, ele acaba com a tempestade. Nós estamos vendo um Jesus que, diante de um cenário espiritual, de medo, de tempestade, de angústia, ele acaba com a tempestade. Ele acaba com o cenário de caos. Então, quando nós estamos caminhando a nossa vida com Jesus, o Senhor Jesus tem o poder de aniquilar, de acabar com as tempestades do lado de fora. Mas Ele também tem situações que tem a tempestade do lado de fora e Ele quer falar conosco do lado de dentro. Ele tem o poder de acabar com as tempestades. Ele tem o poder de fazer um milagre instantâneo. Ele tem o poder de mudar cenários. Ele muda o ambiente, Ele muda as circunstâncias. Ele destrói a fúria do inimigo. Ele destrói os ataques das trevas sobre as nossas vidas. Ele tem todo esse poder. Então Ele está acalmando o lado de fora. Pelas nossas vidas, pelas circunstâncias, pelo ambiente de trevas muitas vezes que nós estamos. E Ele acaba com tudo isso. Ele tira diante de nós aquele cenário de caos. E Jesus tem esse poder. Só que nesse texto que nós estamos lendo, Jesus não acaba com a tempestade. A tempestade está assolando o barco, eles estão morrendo de medo e Jesus está andando sobre aquele cenário. Por quê? Porque naquele ambiente Jesus queria acabar com a tempestade do lado de dentro. Naquele cenário que eles estavam vivendo, Jesus queria trabalhar nos discípulos o medo e a insegurança. Jesus queria do lado de dentro falar com a vida daqueles homens. E quando a gente está vendo esse cenário de Pedro, sobre ele falar, é o Senhor mesmo, deixa que eu vá ter contigo.
nós estamos vendo que Jesus imediatamente dá um comando para ele. Então vem. Você está com dúvida? Que sou eu mesmo? Você tem dúvida ainda de quem eu sou? Do que eu sou capaz de fazer? Do poder que eu tenho? Vem. Vem. Pode vir. E nós temos que saber que na nossa vida, nós vamos ter que caminhar em obediência à palavra. Porque Jesus pode estar do lado de fora, querendo nos acalmar do lado de dentro. E Ele dá uma ordem de comando e a gente precisa obedecer. Porque nesse cenário, Jesus deu a ordem de comando. Cabia a Pedro obedecer ou não. Pedro poderia ter falado, não vou, estou com medo. O Senhor é majestoso, poderoso, Criador de todas as coisas. E Ele tem sido as escolhas do cenário que nós estamos vivendo. Ele tem sido a peça fundamental nas decisões de todos os dias que nós temos tomado. Porque nós estamos vendo Jesus interessado em trabalhar áreas na nossa vida. Os nossos medos, as inseguranças, por quê? Porque tem dias que a nossa alma está agitada pela tempestade do lado de fora. A gente não consegue mudar o cenário. A gente não consegue transformar nada. E nesse momento Jesus está dando comando para nós. Obedeça. Vem. Eu estou contigo. Eu estou na tua frente. Está o caos rolando à nossa volta. Eu estou junto, eu estou vendo o que está acontecendo. Mas vem. Vem para a minha palavra. Vem para os meus princípios. Vem para aquilo que eu quero. E quando nós caminhamos com o Senhor, nós vamos experimentar na nossa vida 3 níveis de obediência. Nós sabemos que quando nós estamos com o Senhor, que quando nós caminhamos com Ele, nós vivemos cenários onde todos os dias nós temos um poder de escolha. Todos os dias nós temos um poder de olhar para aquilo que a palavra do Senhor deixa de instrução e ensino para as nossas vidas. Quais são os mandamentos do Senhor, qual que é a vontade do Senhor para nós. E quando a gente olha a Bíblia, gente, posso dar um conselho para vocês? Olhem a Bíblia como um livro de alegria. Olhem para a Bíblia como um livro de, meu Deus do céu, tem todos os segredos que eu preciso para viver bem na minha vida. Porque tudo que a gente olha na palavra do Senhor é o conselho de Deus para nós. Vá por aqui, siga esse caminho. Se você fizer dessa maneira, vai ser ótimo. Eu já estou te falando que se você não fizer, vai acontecer isso de ruim. Mas eu já estou deixando para você de antemão o princípio para você viver. O princípio para você caminhar na plenitude que eu tenho para a tua vida. Só obedeça. Siga esses princípios. Eu já deixei de antemão o preparo que vocês precisam. E quando nós estamos falando de níveis de obediência, o primeiro deles seria o nível mais imaturo de obediência, que é o nível mais infantil, onde já tem o princípio, já tem a palavra, já sabe qual é a verdade, mas tem que ficar explicando do porquê a pessoa tem que obedecer. Deus já falou, não faça, mas por quê? Por que eu não posso? Por que para mim não? Mas eu já sou tão vivida, eu tenho tantas experiências, eu sou graduada, eu sou doutorada, eu sou mestrada, eu sou pós-doutorada, como que eu não posso fazer a minha vontade? Esse é um nível mais imaturo de obediência. Deus já falou e a gente fica querendo questionar. Mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa maneira? E é engraçado que a gente sempre vai tendo histórias na nossa vida, que pelo menos comigo e com o pastor, todas as circunstâncias que vão acontecendo na nossa vida, tudo a gente tira um exemplo. Tudo a gente tira uma história, tudo vira ministração. E quando a gente estava morando em Foz, a gente morava numa casa que era um sobrado. E todas as vezes que eu ia dirigir, eu ia entrar no carro, sempre depois que o pastor tinha dirigido, eu entrava no carro, na hora que eu ia
tipo, colocar a chave para ligar, sempre o carro estava engatado com o freio baixado. E eu chegava, eu falava, amor, você esqueceu de puxar o freio de mão, o carro estava engatado. Não. Carro é automático, você não conhece nada, mulher. Carro automático, quando você desliga, é automático. Tá parado, não dá nada. E toda vez que eu ia, carro engatado, freio de mão baixado. Mas como eu, mulher que não entendo nada, o meu marido falou, carro não, tá desligado, tá tudo bem. Um belo dia, eu trabalho de home office, só que a mulher quando trabalha de home office, né, você está respondendo e-mail lavando banheiro, né, você está respondendo e-mail fazendo comida, estendendo roupa. E teve um dia que era tipo assim, aquele dia que você, cara, eu quero limpar a casa hoje para não limpar mais durante a semana. E eu corri e tal, limpando a casa, nossa, tem 5 minutos antes de buscar as crianças para a escola. As mulheres vão me entender. Sabe quando você senta no sofá e fala, tipo, dever cumprido. Você senta assim e fala, que delícia. Gente, na hora que eu sentei, não deu 10 segundos. Eu escutei um barulho, um estrondo, um barulho gigante, gigante. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Um caminhão invadiu minha casa. Um barulho assustador de acidente. A gente se olhou, levantamos correndo, fomos para a janela. Eu vejo o meu carro atropelando o portão da nossa própria casa e correndo pelo meio da rua. Eu só, meu Deus, o carro! Saiu correndo atrás do carro para tentar parar antes de ele atropelar a casa do vizinho da frente, né? O carro engatado. O carro com freio de mão baixado que não anda. De repente, andou. Como pode? Um carro parado com freio de mão baixado, engatado. Gente, eu acho que esse foi um dos maiores sustos que eu tomei na minha vida. Você sempre imagina que alguém está te atropelando, né? Atropelando a tua casa. Não que você está atropelando a sua própria casa. O carro indo sozinho, eu paralisado, não sabia o que fazer. Fiquei olhando. Aí ele saiu correndo e deu tempo de não atropelar a casa do vizinho, né? E graças a Deus que não tinha carro passando, né? Aí sobra o prejuízo. Arruma o carro. Arruma o portão. Aí nesse momento, mas a culpa é do fabricante. Porque o carro não poderia ter andado dessa maneira. A gente ia assim com a palavra. Deus já deixou no manual, não faça assim. E a gente fala, não vai dar nada, solta o freio de mão. Não dá nada, deixa engatadinho que não vai acontecer nada. Nós já temos os princípios da palavra que estão nos norteando para vivermos bem. Se os princípios da palavra vêm para direcionar as nossas vidas do que nós temos que fazer, não podemos caminhar em desobediência. Ah, Senhor, mas ninguém entende como é o meu amor. Ninguém entende como nós nos amamos. E qual é o problema de nós provarmos o nosso amor antes do nosso casamento? Qual é o problema? A gente se ama. Deus conhece o nosso coração. A gente está pronto para casar daqui 5 anos. Então agora, eu quero viver demonstrando o meu amor. Direct no Instagram, pessoas casadas com Tinder falso. Olhando, ó o freio de mão baixado. Ó as situações que o Senhor já falou. Não faça. Não vai ser bênção. E a gente está querendo brigar com Deus para fazer a nossa vontade. Para que os desejos da nossa carnalidade venham acontecer. E Deus me ama, Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Deus conhece os princípios da própria palavra. E nós vemos exemplos da palavra sobre isso. Um deles, profeta Balaão. O profeta Balaão era um profeta do Senhor, que um povo inimigo chega até ele e fala, amaldiçoa o povo de Deus. Profeta de Deus. Ele sabia o que o Senhor esperava dele.
Ele sabia o que um profeta tinha que fazer. E aí o inimigo vem até ele e fala, amaldiçoa. Aí ele chega e fala, vou falar com Deus. Deus, o povo lá ofereceu ouro, ofereceu grana. Posso amaldiçoar? De jeito nenhum. Como que você vai amaldiçoar o meu povo? Como que você vai dizer palavras de maldição sobre o meu povo que eu escolhi? Que eu quero que eles vivam bem. Aí o Balaão volta e fala, ó, Deus não deixou. Deus não deixou amaldiçoar. O cara fala, eu te pago mais. A proposta é maior. Sabe aquilo que eu tinha te falado que você ia ganhar? O dobro. Sabe aquilo que você imaginava que eu ia te dar? Eu te dou mais. Aí o profeta volta para Deus. Então Deus, a proposta é maior. Vai ser muito melhor para mim. O meu benefício vai ser muito maior. Aí sabe o que Deus faz nessa hora? Deus é imutável. Deus não muda. A palavra dele não muda, os princípios dele não mudam. Deus está vendo o coração de Balaão já corrompido. Aí sabe o que Deus faz? Então vai. Eu te entrego as tuas vontades. Eu te entrego as tuas paixões. Eu entrego você para você fazer o que você quer. E eu, profeta Balaão, conhecido como um profeta, que não obedeceu ao Senhor e ensinou o povo, ensinou os inimigos o que eles deveriam fazer para destruir o povo de Deus, sendo um profeta de Deus. Obediência que eu quero ficar questionando ao Senhor o que eu posso ou não posso fazer. Princípios da palavra são deixados para as nossas vidas, para que a gente possa olhar o que foi feito de certo e o que foi feito de errado e aprender com isso. O Senhor não vai abrir a exceção da vontade dEle. O Senhor não vai abrir exceção do princípio e da vontade dEle para as nossas vidas. O princípio do Senhor, imutável. Nós que precisamos mudar. Nós que precisamos abrir o nosso coração para aquilo que Ele tem. O segundo nível de obediência é um nível mais intermediário, mas ele já é uma obediência. É quando o Senhor fala conosco e Ele nos explica o porquê. É quando Deus explica um princípio para as nossas vidas, nós estamos obedecendo ao Senhor porque Ele já falou o que Ele vai fazer. A palavra do Senhor tem muitas palavras condicionais, que o Senhor fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, uma condição. Se você quiser, e você vai me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Então Deus já está falando. Essa obediência, ela vem com uma condição. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Então esse é um nível de obediência, onde a gente já obedece ao Senhor. Porque nós estamos entendendo quais são os princípios dEle para nós. A palavra do Senhor está recheada das suas promessas. A palavra do Senhor está estabelecida para as nossas vidas, com todos os princípios que o Senhor tem para nós, e Ele fala, para que tu e a tua família vivam bem. Medita nesse livro da lei, dia e noite, siga os princípios, viva os princípios, porque você e a sua casa vão viver esses princípios. Vocês vão viver a bênção dessa obediência. É o que a palavra está falando. E algo que nós vemos sobre um outro texto bíblico que fala conosco a esse respeito, é a história de Gideão. Gideão, quando ele é levantado por Deus, para ele estar indo à frente daquela vitória, Deus chega para Gideão e fala, Gideão, vocês estão em muitos, eu quero que você reduza a quantidade dos seus soldados, para que vocês saibam que quando vier a vitória, fui eu que dei, não foi a força do exército. Então quando o Senhor vai até Gideão, para explicar o princípio dele para a guerra, o que ele fala? Os medrosos e assustados podem ir embora, dos 22 mil ficaram 10 mil, desses 10 mil, o Senhor fala, ainda é muito, precisa reduzir, vocês vão beber água, leva os soldados para beber água. O soldado que agachar o rosto no rio e beber igual o cachorro, está fora. Aquele que levantar ligeiro, a água na mão, que estiver olhando, preparado para aquilo que vier, atento, esse vai ficar.
ficaram 300. E com esses 300, o Senhor deu a vitória na batalha. Porque o Senhor já falou, faça isso, porque vai acontecer isso. Gideão obedeceu. Esses são os princípios que vão nortear a nossa vida de viver o versículo que o Senhor fala. Provem e vejam que o Senhor é bom. Quem aqui cozinha? Quase. Arroz vale? Ovo mexido vale? Quando você está cozinhando, mesmo que você já sabe a receita, o que você tem que fazer? Tá bom de sal? Né, tia Cris? Tá bom? Tá gostoso? Coloquei a quantidade suficiente? Você fica o quê? Você cozinha e vai experimentando para ver se é bom. Quando o Senhor está falando, provem e vejam que Ele é bom, esse sentido de provar é isso mesmo, é na prática. Se a palavra do Senhor falou, permaneça firme, não saia no meio dos abalos, o que eu faço? Permaneço. A tempestade está do lado de fora, mas o Senhor falou, fica, eu vou trabalhar do lado de dentro. Se a tempestade não acalmou do lado de fora, gente, saiba, o Senhor vai trabalhar do lado de dentro. Porque se Ele tiver que acalmar a tempestade, Ele acalma a tempestade do lado de fora, você fala, o Senhor a moveu, Ele agiu, o cenário mudou, o que estava caos foi transformado. Os princípios da palavra para a nossa vida vão sendo vividos com as experiências. E a experiência é vivida. Não tem como você falar que você é experiente em alguma coisa sem você ter a prática. Quando a gente estuda, você faz um curso, você vai para a faculdade, por exemplo, você aprende toda a teoria. Aonde você aprende de fato o que você tem que fazer? Quando você chega no primeiro dia do trabalho e fala, meu Deus, nem sabia que eu não sabia nem atender telefone na empresa. Você chega no primeiro dia com toda a teoria, você chega lá e fala, e agora? Você começa a adquirir experiência, porque você está todo dia provando aquilo que você está vivendo, aprendendo coisas novas, aprendendo com os seus erros, olhando para a palavra, vendo o princípio do Senhor, estabelecendo os marcos daquilo que o Senhor tem. É temer ao Senhor, é viver os princípios do Senhor. E o nível de obediência mais avançado que existe na palavra é aquele que você obedece e Deus nem precisa te explicar por quê. Se o Senhor falou, Ele nem falou, faça isso porque vai acontecer isso. Se na palavra dEle está falando, eu vou obedecer. Não sei quais serão as consequências, não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou ter benefício próprio, eu só vou obedecer. Porque o Senhor não está falando, obedeça que eu vou te dar isso. Obedeça porque isso vai acontecer. Ele só falou, obedeça. Aí o nosso coração precisa estar preparado. Se a gente tem provado e visto que o Senhor é bom na nossa vida, quando chegam cenários que a nossa obediência tem que acontecer, mesmo se a gente vê cenário, mesmo se a gente entender o que vai acontecer, obedeça. Por quê? Eu sei quem o Senhor é. Eu já provei o Senhor na minha vida. Eu já provei quem Ele é no meio da tempestade. Eu já provei o que Ele faz nos dias de angústia. Eu já provei como Ele muda cenários que não tem solução. Eu já provei como Ele é um Deus que supre, que guarda, que transforma. Você já provou, você já viu, você já experimentou. Você já carrega sobre a sua vida aquilo que Ele pode fazer. Esses são os princípios do Senhor que precisam ser vividos. Obedecer sem entender o porquê. Obedecer ao Senhor quando Ele nos pede, mas não explica o porquê. E aí a gente obedece porque a gente teme ao Senhor e confia nos princípios dEle. A gente teme ao Senhor e confia que se o Senhor está no controle da nossa vida e nós entregamos para Ele a chave da nossa casa, a chave do nosso trabalho, a chave do nosso carro, a chave da nossa família, como Ele sendo a autoridade maior, a gente tem plena confiança que Ele vai fazer.
tem plena confiança que Ele vai fazer, mesmo que do lado de fora a tempestade esteja desesperadora. A tempestade, eu olho para ela e falo, meu Deus, se eu fosse Jesus, eu acalmava a tempestade primeiro. Mas tem cenários que Ele não vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar a tempestade do lado de dentro. Ele vai trabalhar as nossas vidas do lado de dentro. E são respostas que nós precisamos dar em cenários como esse. Assim como foi a vida de Abraão. Abraão, depois de toda a jornada que o Senhor o chama para segui-lo, que ele seria pai de nações, que ele teria herança, que ele teria herdeiro. Abraão, pai da fé. Abraão, depois de 25 anos, tem o filho, na sua velhice, com 100 anos. Abraão, com 99, Sara com 100 anos. Filho da velhice. A palavra fala que o corpo deles não tinha mais condição deles terem filhos e eles tiveram. Filho da promessa, depois de tantos anos, depois de tantas guerras, depois de tantas lutas, de tantos medos, de tantas palavras, o Senhor cumpriu. Depois de um tempo, o Senhor aparece para Abraão e fala, eu quero o sacrifício do seu filho. E a palavra fala que imediatamente, Abraão arrumou o jumento, pegou o seu filho, pegou os servos e foi até o monte. Abraão não fez um comentário. Deus, o meu filho? Era a tua promessa. A palavra não fala que Abraão questiona em nada o Senhor, que imediatamente ele apronta todas as coisas e vai. 2, 3 dias de viagem até chegar ao monte que seria o monte do sacrifício. Na hora que ele chega para sacrificar, na hora que está tudo preparado, Deus fala, não, ali está o carneiro que vai ser sacrificado. A palavra em Hebreus fala que Abraão foi com tanta fé que ele acreditava que se ele sacrificasse o filho, Deus ressuscitaria dos mortos. A obediência de Abraão foi tanta que ele foi acreditando que Deus ia poder fazer um milagre que eles nunca tinham visto. Que Deus ia poder estabelecer o sobrenatural que nunca tinha sido vivido. Naquele lugar, na tipologia bíblica, Jesus foi o nosso sacrifício. Jesus é o sacrifício no nosso lugar. Ele é o nosso Redentor, o que perdoa os nossos pecados. E naquele momento Deus providencia o sacrifício para aquilo que o Senhor tinha pedido. E sabe o que Abraão experimenta naquele cenário? A primeira vez na Bíblia que aparece a palavra Jeová Jirê, é nesse monte. É no lugar onde Abraão teria que sacrificar o filho da promessa, que Deus aparece para ele e fala não, providencia o sacrifício do carneiro no lugar. E essa palavra Jeová Jirê, que é o que a gente conhece como Deus que provê, quando você estuda no original, o que as palavras significam, o som das vogais, das palavras, vogal não, porque no hebreu não tem, mas quando você estuda o som das palavras, para nós seria como se fosse um suspiro. Jeová Jirê, Jeová Jirê, Jeová Jirê. Abraão experimentou. O Senhor trouxe a provisão. O Senhor é a sua provisão. O Senhor é o seu sustento. O Senhor é quem guarda a sua vida. O Senhor é quem cuida de você. O Senhor é quem cuida da sua casa. O Senhor é quem cuida dos seus filhos. O Senhor é a provisão financeira. O Senhor é a salvação da sua família.
O Senhor estabeleceu os princípios dele na palavra do Senhor, para que a gente possa ter as experiências de Jeová Jireh todos os dias. Nós temos que confiar nesse Deus poderoso, nós temos que acreditar nesse Deus da promessa. Nós não estamos aqui porque temos muito poder, Ele tem o poder, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. É por isso que Jesus é adorado, é glorificado. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a nossa provisão diária. É Ele que traz o nosso sustento, é Ele que nos sustenta no dia da dificuldade, é Ele que nos sustenta no dia da angústia. E nós vamos ter as nossas experiências de Jeová Jireh, porque nós vamos confiar plenamente que o poder vem dEle, que a majestade é dEle, que a glória é dEle, que a cura vem dEle, que a provisão é dEle. Nós somos um instrumento da glória do Senhor, para experimentar o que Ele pode fazer. Cenários muitas vezes de muita angústia, que eu e o pastor estávamos vivendo, que a gente olhava e falava, o que a gente vai fazer? Você tenta a estratégia humana, fala, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Você dorme, sabendo que você vai acordar com aquela angústia de novo, porque você vê um cenário que você não tem o que fazer. Nós só temos o Senhor. Lembra um dia a gente estava passando um cenário muito difícil, muito desafiador, e a gente foi dormir nesse cenário. Deus, o que o Senhor vai fazer? Como que vai ser? O que o Senhor vai fazer? Nós precisamos do Senhor, a gente não tem outra fonte, nós não temos como tirar o sustento de outro lugar, o nosso sustento vem do Senhor. Se o Senhor não nos sustentar, a gente não tem o que fazer. Nós temos provado e experimentado que o Senhor é bom. Ao longo desses anos a gente tem provado muitas coisas. Não são fáceis de passar, não são fáceis de viver, mas o Senhor é Jeová Jireh, eu acredito. E teve um cenário específico que a gente dormiu com essa oração, Senhor, eu não sei o que fazer. Dormimos assim. E eu lembro que quando eu acordei, tinha uma mensagem no meu celular do meu chefe. E a mensagem dele, vou te pagar o dobro que você ganha hoje. Eu lembro que eu cheguei na cozinha com o celular. Ele estava sentadinho assim. Ele leu a mensagem. A gente só se abraçou e começou a chorar. Jeová Jireh. Jeová Jireh. O Senhor é a provisão para as nossas vidas. O Senhor é a quem temos que recorrer. Pedro, no cenário que ele estava vivendo, o Senhor precisou acalmar ele do lado de dentro para ele experimentar o sobrenatural. O Senhor precisou falar com Pedro do lado de dentro, porque ele duvidou quando o Senhor chamou. Qual tem sido o cenário de hoje das nossas vidas? Quais têm sido as tempestades que estão batendo do lado de fora? Quais são os cenários que têm assolado e trazido preocupações? Quais têm sido as circunstâncias que o Senhor quer mostrar para as nossas vidas hoje, que Ele tem o poder de acabar com a tempestade do lado de fora, mas Ele tem o poder de acabar com ela também do lado de dentro. O Senhor é um Deus poderoso, majestoso. Os céus contemplam a glória do Senhor, e a glória do Senhor é o Senhor Jesus, coroado em honra, em glória, em majestade, em poder, adorado, santo, poderoso, santo, redentor, santo, consumador de todas as coisas. E nós vemos Pedro como um apóstolo que viveu ao lado do Jesus, viu tantas experiências, passou por tantos cenários.
E a gente vê Pedro, na sua caminhada, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, tendo intervenções sobrenaturais na sua vida. A gente vê Pedro preso dentro da prisão, e o Senhor envia o teu anjo para libertar-o daquele lugar. As pessoas, quando olham Pedro batendo na porta, a igreja orando incessantemente pela vida de Pedro, ele bate na porta, eles nem acreditam, o anjo solta ele daquela prisão. Nós vemos intervenções sobrenaturais que só podem ser vividas quando nós confiamos e entregamos para o Senhor. Todo cenário que a gente fica tendo muito controle, a gente busca muita estratégia humana nossa. Quando a gente busca uma estratégia humana, a gente não consegue ver a intervenção do Senhor, porque a gente já resolveu o problema do nosso jeito. É um problema. Tem duas formas de se viver. Eu corro atrás para resolver e depois fico com prejuízo. Vou no agiota, jogo na Bets, fico achando que Deus vai solucionar. Não. Eu vou resolver, porque Deus está tardando, Ele está demorando. Ou eu posso chegar no meu limite, que eu não sei mais o que fazer, e continuar falando, eu não tenho mais o que fazer, eu só tenho o Senhor. E o Senhor move o que é impossível aos nossos olhos. O Senhor move o sobrenatural sobre as nossas vidas. É um clamor que nós temos que caminhar a nossa vida. Mas nós precisamos gerar tudo que temos que viver em oração. A vida do crente tem que ser acompanhada da oração. A gente ouviu muito isso nesses dias. Nós estamos vendo Jesus orando. Depois, longos períodos de milagre, longos períodos trabalhando no ministério, orando de noite, vindo resgatar e salvar os seus discípulos. Aquilo que nós precisamos viver, precisa ser declarado. Porque a gente sabe reclamar, não está dando certo, poxa vida, dá certo para todo mundo, menos para mim. Todo mundo consegue, menos eu. Nessa hora a gente tem força para falar. E nós temos que usar a nossa boca para declarar quem o Senhor é. Provisão, salvação, cura, libertação, transformação, renovo. O Senhor vai fazer isso na minha casa, Deus. O Senhor vai fazer isso na minha mente. O Senhor vai fazer no meu coração. Eu quero contemplar aquilo que o Senhor vai fazer. Eu quero experimentar aquilo que o Senhor pode fazer. E eu tenho um texto do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. E ele está falando assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Essa palavra contemplar, pensa, o apóstolo Pedro está falando sobre as nossas vidas, sobre aquilo que foi revelado para nós, sobre o Evangelho que foi pregado para as nossas vidas, que nós aceitamos, que nós experimentamos, que nós ouvimos dele, que a gente acreditou, que a nossa vida está firmada nele, que a gente acredita que tudo vem dele, que o Espírito Santo está nos guiando, que o Espírito Santo testifica em nós, que o Espírito Santo está fazendo. Aí ele fala, no final do versículo: coisas essas que os anjos desejam contemplar. Essa palavra contemplar, a raiz dessa palavra no grego significa abaixar-se para olhar bem de perto. Então a palavra está falando que os anjos desejam ver bem de perto o que está acontecendo. A palavra fala que nós não estamos só. O Espírito Santo foi enviado
para testificar dentro de nós que Jesus é Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e que nós somos salvos através dele. O Espírito Santo testifica todos os dias que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica em nós todos os dias, sobre a salvação, sobre o perdão, sobre aquilo que precisamos viver, mas nós temos ajudadores ao nosso favor também. Anjos ministradores, a palavra em Hebreus fala que os anjos são ministros, que são enviados ao nosso favor. E o apóstolo Pedro está falando que os anjos se inclinam até nós para ver. O que eles querem ver em nós? O que esses anjos, essas milícias, milhares de anjos que existem ainda, esses anjos que contemplam a glória do Senhor, esses anjos que têm missões, que estão vendo as coisas maravilhosas espirituais que acontecem, que têm acesso à sala do trono, que têm acesso a ver o Cordeiro vivo, anjos que estão vivendo nesse ambiente espiritual perfeito, da presença do Senhor. O que esses anjos estão vindo olhar? O que eles estão parando para vir se inclinar para ver? Como nós nos comportamos na nossa vida com a graça do Senhor? Deixa eu ver como ele está se comportando no meio da guerra. Meu Deus, a armadura está mais fortalecida. Está carregando a justiça do Senhor, está caminhando em fé, não para de pregar a palavra, combate tudo com a fé na palavra do Senhor, protege a salvação todos os dias, não se perde nos caminhos, acredita fielmente quem é o Senhor, a cada situação que vive, mais acredita, mais declara quem é o Senhor, mais experimenta intervenções do Senhor. Nós estamos aqui para demonstrar o que o poder do Senhor faz em nós, como que o poder do Senhor nos habilita, como que a graça do Senhor nos cobre, e como ela nos habilita com poder. A palavra fala que nós não caminhamos sozinhos, existe um poder sobrenatural sobre nós. Esse poder é para a gente andar nessa vida que tem dias difíceis, sim, tem momentos desafiadores, sim, mas é para passarmos por cada um deles com o poder do Senhor se manifestando em nós, a graça do Senhor que nos cobre, a graça do Senhor que nos habilita. E nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo vigiados o tempo todo. E como que o nosso corpo espiritual está? O nosso espírito, como que ele está? Ele está habilitado com as ferramentas certas do Senhor, com as habilidades que o Senhor tem dado para as nossas vidas? As palavras do Senhor estão estampadas no nosso coração, e são essas verdades que saem no dia da tribulação. Quando nós estamos orando, nós estamos crescendo no Senhor. Quando nós estamos orando, nós estamos amadurecendo. Nós estamos colocando sobre o nosso corpo espiritual, sobre a armadura que o Senhor reveste sobre as nossas vidas, mais habilidade. Quando você vai em algum lugar de exército, de marinha, de aeronáutica, os coronéis, esqueci o nome dos caras lá, os caras que têm patente alta, eles têm as estrelinhas que representam, às vezes aqueles risquinhos, né? Cada uma daquelas coisas que eles usam é uma patente, significa que ele já cresceu, e ele já tem autoridade sobre mais coisas. Ele tem autoridade, ele tem poder sobre muitas coisas na vida dele. Aquela roupa dele fala aquilo. E a nossa roupa espiritual, que é o nosso espírito, ela precisa também estar equipada das vitórias que o Senhor tem dado para as nossas vidas, que são as respostas de fé que nós vivemos. Como que nós estamos lidando com o mundo espiritual que nos rodeia dia e noite? Como que nós estamos lidando com as batalhas espirituais que nos rodeiam dia e noite? Ah, mas eu não acredito. Você acreditando ou não, ela acontece. Você pode não acreditar da gravidade. Se você jogar um copo daqui de cima, ele vai cair.
Você não precisa, eu não acredito, eu acho que não existe. E quem é que você acha que lança tantas palavras de desgraça sobre a sua vida? Que não presta, que vida é essa? Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? É difícil demais. Se a palavra fala que Deus que tem os pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que Ele espera. Se a palavra está nos dizendo que os pensamentos ao nosso respeito, do Senhor para as nossas vidas são de paz, da onde vêm esses pensamentos de destruição sobre as nossas vidas? Pensamentos que são como flechas, dardos inflamados, que quando a gente não percebe, o que a gente fala? É o meu pensamento. Você acredita que o pensamento é teu, e você reage em relação a ele. Sendo que quando a gente está sensível à voz do Senhor, orando, obedecendo os princípios, quando vem um pensamento desse, imediatamente a gente não aceita. Eu não aceito esses pensamentos na minha vida em nome de Jesus, porque os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o futuro, o destino que Ele tem para a minha vida. Nós temos que orar a palavra, nós temos que declarar a palavra, nós temos que viver a palavra, todos os princípios que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós somos uma igreja que vai continuar acreditando no poder da oração. Nós somos uma igreja que vai continuar acreditando no poder do jejum e da oração. Nós somos uma igreja que vai continuar acreditando no poder da intercessão. Nós somos uma igreja que vamos fazer a batalha espiritual necessária. Nós fomos forjados nessa guerra e vamos continuar vivendo nessa guerra. Nós temos que usar todas as palavras que a gente já ouviu na nossa vida em prática. Tem que pôr para fora. É em fé, é dando passos, é obedecendo ao Senhor, crendo e confiando, porque nós estamos vendo Pedro, que foi ali, passando por uma situação de extrema dificuldade, medo, queria paralisá-lo, duvidou do Senhor Jesus. Jesus falou: vem. Depois que ele afunda, porque ele continuou reparando nas tempestades. As tempestades muitas vezes não cessam. Por isso que não podemos tirar os olhos de Jesus. Por isso que é Jesus, tudo sobre Jesus, porque Ele pode todas as coisas, Ele tem a capacitação sobre as nossas vidas, é Ele que derrama a graça sobre as nossas vidas e nos muda. Ele não muda ninguém do lado de fora que você ora, Ele muda você do lado de dentro. Ai Deus, eu estou orando porque eu quero que aquela pessoa mude, que aquele cenário mude. Senhor, eu quero aqui, ó. Senhor, é a tempestade do lado de dentro, me ajuda. Senhor, é a tempestade do lado de fora, me ajuda a passar por ela. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que pode acontecer no período da tarde. Por isso que o Senhor é o nosso descanso, por isso que Ele fala: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou te dar descanso, eu vou te dar alívio. Quais têm sido as suas preocupações? Quais têm sido as suas ansiedades? O que vocês têm medo? O que tem causado medo? O medo nos paralisa. O medo rouba a nossa fé. O medo deixa o nosso coração com incredulidade. O medo deixa o nosso coração com dúvida se Jesus é Jesus mesmo na nossa vida. O medo vem para querer tirar, roubar aquilo que o Senhor já depositou sobre nós. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos fazer um ato profético com as nossas orações hoje. Você veio para uma conferência profética e você está num ambiente profético.
Profético significa palavras que direcionam a nossa vida no futuro. Direções que eu vou olhar o amanhã e falar: opa, eu aprendi o que eu tenho que fazer. Opa, a palavra já me alertou o que eu poderia passar. Ambiente profético é para nós declararmos aquilo que o Senhor vai fazer no cenário que estamos vivendo. Fecha os teus olhos. Eu vou falar para você fechar os seus olhos, para você não ficar olhando para o lado, nem para você reparar se alguém está olhando para você. Você vai colocar agora nos seus pensamentos quais são os medos que tem te paralisado. O que você caminha com medo, insegurança, incredulidade? Cada um de nós aqui tem uma luta, uma batalha, uma guerra. Mas o Senhor é um Deus específico. O Senhor é um Deus que fala conosco de uma forma personalizada. E nós vamos usar a nossa boca, nós vamos usar a nossa fala para declarar que isso não vai mais assolar a nossa vida. Que aquilo que tem tirado o nosso sono, aquilo que tem dado crise de ansiedade nas nossas vidas, não vai mais continuar. Só que você não vai orar na sua mente. Lembra, nós estamos num ambiente profético. Lembra que os anjos estão inclinados para ver qual vai ser a nossa resposta. Os anjos estão nos observando para ver como a graça vai nos cobrir nesse momento e falar conosco. Como ela vai derramar sobre as nossas vidas e nos impulsionar aquilo que nós temos que viver. Nós vamos orar em voz alta. E a sua oração, o tom da sua voz tem que ser semelhante àquilo que você faz quando o Brasil está jogando. Se no jogo do Brasil a gente se empolga e grita, porque a gente está feliz, você está fazendo decretos para você e para o teu futuro. Você vai declarar sobre a tua vida o que o Senhor vai fazer. Você vai declarar sobre a tua vida o que o Senhor é capaz de fazer através do poder dEle. Então você vai tomar a autoridade que há no nome de Jesus sobre a tua vida, porque Ele te deu a autoridade quando Ele ressuscitou. Você vai tomar posse dessa autoridade que há no nome de Jesus. E você vai declarar o que o Senhor vai fazer. Você vai declarar sobre a tua vida o que Ele vai fazer. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada no alto: não tema, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Rebasore cantar alabashuri andar alabashere cantar alababasai. Rebedere sere cantar alabashuri andar alabashere cantar alababasei. Rebedere cantar alababasora. A sua oração tem o poder de destruir aquilo que o inimigo tem armado. A tua oração, através do nome de Jesus, vai destronar aquilo que Ele ergueu de altar no teu coração, de medo, de incredulidade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar hoje, no poder, na unção e na autoridade que há no nome de Jesus, cessa todo ciclo de medo nessa igreja hoje. Todo medo de conferência, todo medo de culto, todo medo de se entregar ao Senhor, todo medo maligno cessa hoje no nome de Jesus. Espírito do vivo Deus, envia os teus anjos limpando os nossos corações. Envia os teus anjos limpando todo sentimento que nos aprisiona. Anjos guerreiros e ministradores,
Solta das regiões celestiais as armas de guerra necessárias. Libera sobre os teus filhos as palavras. Libera sobre os teus filhos dons. Derrama a palavra de conhecimento. Derrama a palavra de sabedoria. Dons de profecia. Espírito Santo do Senhor, quebra hoje todas as palavras de maldição que foram lançadas sobre essa igreja, sobre os teus filhos, sobre os pastores. Senhor Jesus, derrama a tua ousadia do alto. Derrama o poder do alto. Quebra todo coração de pedra. Quebra toda a incredulidade. No nome de Jesus Cristo. Derrama o fogo consumidor. O fogo que consome aquilo que é lixo. O fogo que consome aquilo que é palha. E o teu fogo nos purifique. E o teu fogo nos encha de poder. O teu fogo nos encha de unção. Que o poder sobrenatural do alto venha sobre as nossas vidas. Espírito Santo do Senhor, nós declaramos no nome de Jesus que a nossa igreja é curada, a nossa igreja é sarada, a nossa igreja é próspera, a nossa igreja vai viver os sonhos de Deus, a nossa igreja vai manifestar o sobrenatural, a nossa igreja vai dar os frutos que o Senhor Jesus espera, a nossa igreja vai fazer parte da obra do Senhor, de avanço, de vidas salvas, de poder do Senhor se manifestando, de hospitais sendo esvaziados pela cura sobrenatural do Senhor. Senhor Jesus Cristo, envia no coração dos teus filhos o amor pelo campo, o amor pelas missões, implantação de igrejas, em nome de Jesus, cidades sendo alcançadas pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Manifesta o som sobrenatural. Libera os dons necessários. Libera dos céus aquilo que esse ambiente está preparado para receber. Libera sobre as famílias. Libera sobre as pessoas. Sobre os dons. Sobre os pastores. Sobre todo mundo que está aqui porque veio para receber do Senhor. Nós vivemos para o Senhor. E nós vamos viver aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Vem nesse lugar. Tira a prancha pra mim aqui, por favor. Vem nesse lugar. Aleluia. Pastores que estão conosco, venham aqui, venham aqui. Pastores e pastoras, venham, sobe aqui, sobe aqui. Nós clamamos nessa manhã o poder do alto. Presença do alto. Cadeias quebrando. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Vem aqui, pastores, façam fila, façam fila. Deus vai usar vocês agora nessa manhã para liberar palavras. Objetivos direto. Não é para pregar, é para liberar palavras, decretos de Deus. Pode vir aqui. Para Deus poder mover de forma sobrenatural. Tempestades que nós passamos e enfrentamos. Tempestades que só vocês sabem o que vocês passaram e enfrentaram. Naquela nação, naquele lugar. Quantas dores. Mas Ele acalma a tempestade. Ele move o sobrenatural. Use aquilo que Deus já liberou na tua vida, Jones e Thaís. Vocês são autoridades. Vocês pisaram uma nação. Deus tem poder. Sejam vida de Deus liberado naquele lugar. Que Deus use você, libera palavras para a igreja, para o reino, para a nação, Paraguai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre essa casa uma unção de cura. O mesmo Deus que move montanhas, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, Ele vai continuar sendo. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa penetrar corações aqui e liberar curas. Liberar cura, liberar do passado. Solta o passado. Há coisas novas do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Para de olhar para trás para ajustar teu relógio. Para de olhar para trás para ajustar tua vida. O passado é o passado. Eis que faço coisas novas. Tem coisas novas sobre a sua vida. Toda dor é transformada em cicatriz. Cicatriz não carrega dor. Cicatriz carrega história. Cicatriz carrega testemunho de vitória. Então eu declaro sobre essa casa: cicatrizes são testemunho. Momentos de dor são transformados em momentos de honra ao Senhor. Aquilo que era fraqueza é transformado em força para a honra e para a glória dEle, em nome de Jesus.
todo espírito de medo que quis paralisar a igreja, quis paralisar o teu ministério, em nome de Jesus, fora das nossas vidas, fora das nossas vidas, em nome de Jesus. Espírito de medo de confiar em pessoas, espírito de medo de enviar líderes, espírito de medo de abrir igrejas, em nome de Jesus. Espírito de medo de começar de novo, agora nós declaramos um recomeço. Espírito de fé, 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 em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por um ambiente de santidade, Jesus. Nós clamamos por um ambiente de santidade, Deus. Homens rendidos a Ti, Senhor. Homens clamando pela Tua presença. Homens amando a Tua palavra. Orando, levantando mão santa, Senhor. Uma igreja rendida a Ti. Uma igreja rendida à Tua palavra. Uma igreja que caminha em ousadia e autoridade. Uma igreja que não teme as trevas. Uma igreja que caminha como o reino da luz, o que proclama a Tua palavra, que conquista as 7 áreas de influência nessa sociedade. Uma igreja que vive a verdade do Evangelho. Nós declaramos aqui, homens e mulheres tementes a Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre essa igreja libertação total, temor e tremor na presença de Deus, Pai. Palavra, leitura da palavra, discernimento do Espírito, dons de profetizar, dons de interpretação de línguas, leitura constante 3 vezes ao dia, de noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço perdão, Pai, como igreja, eu peço perdão de tudo, palavra torpe, palavra distorcida que foi pregada, que foi anunciada nesse altar, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos perdoa. Eu rendo-me a Ti, Pai, como igreja Bola de Neve Curitiba, Pai, em nome do Senhor Jesus, e cremos em famílias totalmente restauradas, exemplo para todas as nações, exemplo para todos os bairros, para todos os lugares, Pai. Todas as palavras contrárias, que o Senhor envie milícias de anjo para recolher deste lugar, Pai. Torna limpo e santa essa igreja, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, antes eu peço que antes de orar ao povo, que eu possa orar pelo pastor Sal, pela pastora Karen, que nós reconhecemos a unção que é sobre vocês, e nós honramos o que Deus colocou sobre vocês. Vocês são o que Deus preparou e planejou para esse tempo. Vocês foram forjados no campo há muito tempo. Vocês são exemplos para essa nação. Vocês são exemplos para nós. Nós queremos honrar, que Deus derrame bênção sem medida sobre vocês, porque vocês são autoridade. Vocês são autoridade e nós reconhecemos, e nós queremos nos tornar homens e mulheres de Deus como vocês. Que Deus nos abençoe poderosamente e que Deus torne-nos como uma nação de homens e mulheres que não levantam bandeiras, mas que levantem homens e mulheres de Deus, que levantem famílias, mães atípicas, que reconheçam que o que nós precisamos é da sabedoria do Senhor para cuidar das nossas famílias, que levante uma autoridade que vem dos céus, que vem da santidade, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós nesse momento lançamos fora toda orfandade, Pai, todo espírito de orfandade, toda ausência paterna, tanto espiritual, tanto física, nós lançamos fora, Pai. Nós reconhecemos que nós temos um Pai celestial, nós temos um RG espiritual, nós somos filhos de Deus, Pai. Nós reconhecemos que nós temos um Pai, uma autoridade, nós andamos diante de uma palavra, diante do destino profético. Nós repreendemos, Pai, o
cansaço, a paralisação, a falta de objetivo, a falta de fé. E nós andamos porque nós temos uma palavra, nós temos um desígnio, nós temos uma chamada, e nós temos uma missão, Pai. Nós temos um ID, nós iremos avançar, porque nós temos um Pai que nos dá direção, um Pai que nos acolhe, um Pai que nos sustenta, um Pai que provê em nossas vidas. Nós vamos marchar, nós vamos adiante, nós vamos, Pai, alargar as tendas, nós vamos avançar, porque nós temos uma identidade, nós temos uma origem e nós temos um destino em nome de Jesus. Aleluia! Amém, Jesus. Viemos aqui perante Ti, Pai, pedir que continuamos sendo servos, Senhor, porque nós viemos para servir a Ti e não ser servidos, amados. Que possamos caminhar em obediência, Pai, que possamos seguir o Seu direcionamento, Pai. A quebranta, Pai, do coração dos nossos irmãos, Pai, toda a mágoa, toda a falta de perdão, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, obedecer a Ti, a Tuas palavras, Pai, para que nós possamos, Pai, seguir, Pai, os Seus mandamentos, Pai, e que a glória, Pai, o galardão não está aqui na terra, Senhor, está em Ti, Deus, e que nós possamos, Pai, conhecer o Senhor na eternidade, e que nossas vidas possam, Pai, continuar, Pai, sendo exemplos, Pai, da fé que nós temos que carregar no nosso coração. Pai, todo medo, Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o inimigo, Pai, não consiga atingir os nossos corações, os nossos pensamentos, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós nos mantemos de pé, Pai, e continuamos marchando para a Tua honra, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós declaramos, nós profetizamos a cura sobre todo vício nas drogas, no álcool. Papai, tira e limpa do Teu povo todo vício, toda idolatria, toda pornografia, todo ato sensual, a sensualidade caindo por terra, Pai. Traz um coração puro, um coração contrito, um coração voltado à Tua santidade, para o Teu povo, Pai. Cura toda doença, toda enfermidade, visita, toca o Teu povo, limpa para a honra, glória do Teu santo nome, Jesus Nazareno. Aleluia, Jesus. Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, e te pedindo, Jesus, por um novo tempo de uma igreja que cresça no amor fraternal, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, o amor do Senhor, Pai, para que nós possamos, Deus, construir uma igreja gerada no amor de Jesus, Pai. Uma igreja, Senhor, em que o nosso irmão é importante para nós, Pai. Em que a dor do outro, Senhor, também dói em nós. Em que a alegria do outro também é a nossa alegria, Jesus. Nos ensina a ser uma igreja que chora com os que choram, mas que também se alegram com os que se alegram, Jesus. Levanta, Senhor. Levanta nessa casa Bola de Neve, Paraná, Jesus. Uma igreja que carrega as marcas de Cristo, Senhor. As marcas da renúncia, Deus. As marcas das minhas vontades. As marcas do amor por mim mesmo. Perdoa todo egoísmo. Perdoa toda egolatria. Perdoa todo individualismo, Jesus. E gere em nós, Pai, uma igreja para o outro, Senhor. Uma igreja para o outro e não para mim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui agora, essa manhã, Pai, em unidade, Senhor. Senhor, nós declaramos, Pai, que toda palavra contrária sobre esse ministério, sobre essa igreja, cai por terra no nome de Jesus, ó Pai. Essa igreja pertence a Ti, Senhor, e o Senhor é o maior interessado nela, ó Pai. Então, em nome de Jesus, cura os corações aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E nós aqui, Senhor, nós desligamos, Senhor, na terra, toda palavra contrária, e ligamos, Senhor, esse ministério em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós somos forjados na guerra, ó Pai.
Nós somos uma igreja, Senhor, da cultura de guerra, Pai. Então traz essa unção novamente para nós, Senhor. Pois aqui estão os seus soldados de Cristo, Pai. Não os deixe ficar amedrontados diante da guerra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá coragem novamente, Pai. E sejamos, Senhor, uma igreja reconhecida pela cultura de guerra, para enfrentar o inferno, em nome de Jesus. E que a nossa igreja, que o teu povo avance e o inferno retroceda, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Pai, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos que somos uma igreja dependente do Teu amor, Pai. Nós somos dependentes da Tua presença, Pai. Nós carecemos de Ti, Deus. No nome santo de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos o avanço dessa igreja, Pai. Nós declaramos, Pai, que nós iremos avançar, porque o Senhor está à frente. A Tua palavra diz, Pai, ser forte e corajoso. Pai, nós somos, Pai, essas pessoas, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco. E debaixo da Tua palavra nós nos movemos, Pai. Debaixo da Tua promessa nós nos movemos, Pai. E nós iremos alcançar, Pai, os perdidos, Pai, da nossa cidade, Pai. Nós chegaremos, Pai, naqueles lugares que ninguém chega, porque o Senhor nos comissionou para isso, Pai. O Senhor nos chamou para isso, Pai, para ir e pregar desse evangelho, Pai, a todas as criaturas. E nós iremos, Pai. Nós declaramos, Pai, que somos, Pai, Teus filhos. Nós reconhecemos, Pai, que necessitamos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. E nós declaramos, estamos voltando à essência. Estamos voltando à essência da adoração. Somos uma igreja que adora. Somos uma igreja que ora. Somos uma igreja que Te busca. Em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos rendemos a Ti nessa hora. Mas diante do inferno nós nos levantamos para declarar o avanço da igreja. Nós declaramos igrejas cheias de pessoas apaixonadas por Jesus, cheias de pessoas que amam a Tua palavra, cheias de pessoas que querem buscar mais de Ti. Senhor, nos capacita, nos dá sabedoria, que o Teu amor esteja em nós, que o nosso amor flua, que o Teu amor flua através de nós, Senhor, para alcançar as pessoas, aquele necessitado, aquele que como nós foi curado, que foi sarado, que a nossa vida seja um testemunho de quem o Senhor é. Eu declaro o avanço da Igreja Bola de Neve, no nome do Senhor Jesus. Avança, Igreja de Jesus. Vamos em frente em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, uma igreja curada, uma igreja que tem a identidade firmada em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua cura venha, Senhor, no mais profundo de cada um aqui, Senhor, para que eles possam entender para o que eles foram chamados, o propósito que cada um tem aqui nessa terra, em nome de Jesus. Pai, que toda comparação que um dia possa ter tido, Pai, nessa manhã, Pai, não existe mais, porque cada um aqui sabe para o que foi chamado, cada um aqui sabe para o que vai ser feito nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua identidade seja restaurada nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos, Pai, é o que nós declaramos, assim como foi ministrado aqui, Senhor, que as verdades da Tua palavra possam estar impregnadas dentro do nosso ser, para que nenhuma mentira de Satanás venha sobre a nossa mente, venha sobre o nosso coração, com mentiras, dizendo que nós não somos capazes, que nós não somos pertencentes ao reino do Senhor e a tudo que Ele tem para nós. Senhor, restaura, Senhor, todos os lares aqui, todas as casas, todas as áreas das vidas de cada um aqui, nessa manhã, alinhados, Senhor, alinhados, para que possamos experimentar e ver tudo aquilo que o Senhor tem preparado, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, nós como uma igreja dos improváveis, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti, Senhor, pedindo para que o Senhor venha e nos use, Senhor, para que possamos alcançar aqueles que estão lá fora. Nós estamos aqui, Senhor, rendidos aos Teus pés, pedindo, faz de novo, Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer nos nossos corações. Nós Te pedimos vestes novas, vestes de louvor, mansidão, Senhor, para aqueles que chegarão aonde nós estamos hoje, Senhor. Eu declaro o avanço, Senhor, das nossas cidades, tudo aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós
seja estabelecido, Senhor, através de nós. Nós estamos aqui, Senhor, como teu povo, rendido a Ti, Senhor. Nós louvamos o Teu nome como uma igreja, Senhor, de que muitos olharam e não acreditaram. Nós estamos aqui, firmes e fortes, porque nós Te amamos e somos os Teus filhos. Assim nós oramos e rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. Igreja Bola de Neve do estado do Paraná e do Paraguai, o convite a nós é: subamos ao Monte Santo do Senhor. Subamos ao Monte Santo do Senhor. Nós não precisamos apenas eleger Moisés para subir, nós podemos subir. Subamos ao Monte Santo. Pai, em nome de Jesus, Pai, como igreja, como pastores, nós Te pedimos, Senhor, abençoe cada criança, Pai, cuida de cada criança, Deus, de cada teens, de cada família da nossa igreja, Senhor. Não deixe que o mundo contamine eles, Pai. Coloca sonhos, coloca metas na vida de cada um deles, Pai. Que eles ganhem as nações, Senhor. Não deixe que nada os atinja, Pai. Protege. Protege cada criança, Senhor. Cada sonho que vai nascer no coração deles, Pai. Nós sabemos o quanto eles podem, Pai. O quanto eles podem voar no Senhor, Pai. O quanto eles vão voar, Senhor. Não deixa, Pai, que nada os atinja, Senhor. Protege, cuida de cada um, Pai. Que nasça, Senhor, intercessores, Pai. Intercessores, Pai, que amem orar. Cuida da nossa, Pai. Cuida deles, Pai. De cada um. Protege, Pai. Protege. Eles são alvos, Pai. E eles vão voar, Pai. Eles vão voar, Senhor. Tira todo medo. Tudo que possa paralisar cada adolescente, Senhor. Eles vão voar no Senhor. Eu creio, todos nós cremos nos nossos jovens. Em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que nas nossas férias, nós vamos tirar férias do trabalho, mas nunca do Senhor. Se a gente for para o litoral e estiver na praia, nós estaremos lá para manifestar o poder de Deus sobre as nossas vidas através daquele lugar. Que o lugar do litoral não será mais conhecido como um lugar que pessoas vão para se perder, mas sim um lugar onde nós iremos ter um encontro, resgate, pessoas vão retornar ao caminho do Senhor. Lá será um lugar como um farol, que irá acender uma luz para reencontrar aqueles que estão perdidos. E que Curitiba, região metropolitana, cada um aqui que estiver lá, irão lá para manifestar o poder de Deus, irão lá para glorificar ao Senhor, que irão lá encontrar pessoas sedentas da Tua palavra, e iremos junto glorificar a Deus, restaurar a família, restaurar os Teus princípios para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Senhor, nós declaramos agora como família em Cristo, como filhos, como filhas do Senhor, que nós vamos andar no poder do Senhor, que nós vamos morrer para as nossas vontades, que nós vamos morrer para os nossos egos, Deus, e fazer o Teu querer, e fazer o Teu querer, fazer a Tua vontade, olhar para o alto, olhar para a missão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, não olhar mais para trás, não olhar com medo, com intimidação daquilo que está sendo liberado, derramado sobre as nossas vidas. Quando nós enxergarmos as tempestades, os dias difíceis, os dias maus, nós iremos permanecer, porque nós andamos no poder que vem do Senhor, porque é um poder que nos cobre, é um poder que está revestido essa casa, essa igreja, essa família que marcha junto em unidade, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a Tua igreja agora, Pai. Eu declaro, Pai, feridas curadas, Pai. Mágoas saradas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro vidas restauradas, Pai. Que através dessas vidas, Pai, novos casamentos, Pai, sejam restaurados, Pai. Novas vidas alcançadas, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro que ovelhas perdidas voltarão à Tua casa, Pai amado, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que através da unção que recebemos, Pai, durante essa conferência, Pai, durante esses dias, Pai,
serão escorridos sobre a nossa vida, Pai. Toda essa unção serão alcançadas, Pai, pessoas lá fora, Pai, para a Tua igreja em nome de Jesus. E que a Tua igreja vai avançar, Pai, e o inferno vai retroceder. Eu declaro sobre esse ministério, sobre essa casa, Pai, marchando em unidade, em nome de Jesus, o crescimento da Tua igreja. Aleluia, Senhor amado. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, nós servimos a um Jesus, nós servimos a um Deus que Ele transforma, nós servimos a um Deus que Ele multiplica. E eu te peço nessa manhã que toda lágrima que foi derramada, que todo joelho que foi colocado no chão, venha sobre nós a multiplicação desse esforço. Que o Teu Espírito Santo, que já tem liberado sobre nós uma porção nova, um vinho novo, e nós estamos entrando numa estação nova em nome de Jesus. O Seu Espírito Santo tem revelado, Senhor, que nós estamos em uma estação onde recentemente as folhas das árvores caíram. As folhas das árvores caíram. E lá fora tem uma árvore que está florida. Lá fora tem uma árvore que tem folhas. E o Senhor nos mostra como aquela árvore de muitas folhas que vão dar frutos. E esses frutos, que é a nova geração, eles vão alcançar pelo profético lugares aonde nós ainda não alcançamos. Então você que faz parte desse ministério, você que faz parte dessa casa, não arreda o teu pé, porque nós não somos aqueles que falam, mas nós somos aqueles que viverão as promessas de um Deus vivo e fiel. Nós viveremos aquilo que o Senhor falou que nós viveremos, porque é tudo sobre Jesus. Aleluia! Obrigada, Deus. Obrigada pelo tempo que a gente passou aqui, Pai. Foi difícil, foi um tempo de deserto, Pai. No natural nós não víamos nada, Pai, mas no sobrenatural nós tinha você e era o que bastava, Paizinho. Nós te agradecemos por nós não ter retrocedido, ó Deus. Nós clamamos, Senhor, pelo estado do Paraná, ó Deus. Nós clamamos por cada porta que foi fechada, o Senhor vai reabrir para honra e glória do Teu nome, Espírito Santo de Deus. O Teu nome vai ser anunciado aos 4 cantos deste estado, lá do Paraguai também, Paizinho amado. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que nos guardou, Tu és aquele que nos forjou nesse tempo, Paizinho amado. Estamos aqui à frente do Teu exército, ó Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha estar nos conduzindo todos os dias das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha nos estar colocando coragem, intrepidez, Senhor. Em nome de Jesus, faz o sobrenatural, Pai. Assim como você já tem feito na vida de cada pastor aqui, de cada ovelha, Senhor. Que nós venhamos ter o Teu coração, Pai. Um coração de amor, um coração que venha transbordar, Senhor, tudo que o Senhor quer sobre este novo tempo, Senhor. Nos cura, Senhor, daquilo que ainda ficou para trás, Senhor, mas nos sela com esse novo tempo, Senhor, para honra e glória do Teu nome. Amém. Paizinho amado e querido, nessa manhã eu quero orar diante da Tua presença, porque nós precisamos verdadeiramente entender que é tudo sobre Jesus. A Tua igreja precisa entender que é tudo sobre Jesus. O Teu povo precisa entender que é tudo sobre Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, que essa verdade esteja sobre nós, que essa verdade esteja direcionando os nossos passos, em nome do Senhor Jesus. Que essa verdade esteja guiando as famílias, que essa verdade esteja saqueando vidas do inferno e trazendo-os à Tua presença, porque nunca foi por nós, nunca foi e nunca será por nós. O motivo é esse, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então busca Jesus sobre a tua vida, porque essa é a maior verdade que nós temos. Então, em nome de Jesus, traz sobre nós essa verdade, que a tua igreja reconheça Jesus em tudo, que busque Jesus em tudo, que nós sejamos rendidos, ó Pai. Que essa obediência que foi ministrada sobre as nossas vidas nos leve todos os dias a sermos mais parecidos com Jesus. Que nós sejamos todos os dias impulsionados pelo Espírito Santo a sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Caráter de Cristo,
retidão na palavra, rendição no Senhor, renúncia no nível que for exigido das nossas vidas, porque não é por nós, é pelo nome precioso do Santo Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, te peço, Pai, vem na nossa mente agora. Espírito Santo, tira todo o humanismo, Senhor, toda a confusão na mente. Espírito Santo de Deus, vem tocando, Senhor, tira a confusão da mente. Tira, Espírito Santo, tudo aquilo que tem vindo contrário à tua palavra, Senhor, todos os legalismos que nós temos dado, Senhor, que tira agora da nossa mente. Vem, Espírito Santo, traz a tua verdade, que a tua verdade comece a conectar os céus ao nosso pensamento, que o nosso espírito se conecte contigo. Vem, Espírito Santo de Deus, e traz a novidade de vida, Pai. Traz um pensamento novo, um pensamento de Cristo. Espírito Santo, derrama do teu poder, que os teus filhos profetizem, que os teus filhos escutem a tua voz e profetizem em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos pela reativação dos 5 ministérios em todo o Bola de Neve Paraná, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traz, Senhor, corações ensináveis, corações que venham a aprender do Senhor o seu sim, sim e não, não. Que a nossa palavra não faça curva, assim como o seu evangelho não faz. Em nome do Senhor Jesus, declaramos uma igreja compromissada com a verdade do Senhor, Papai. Reativa cada um dos 5 ministérios. Reativa, Senhor, o espírito de guerreiro. Reativa o 3º nível de obediência. Em o nome do Senhor Jesus. Reativa, Senhor, sobre essa igreja o espírito guerreiro e a raiz Bola de Neve. Em nome do Senhor Jesus. Assim como essa igreja já foi conhecida como a igreja da parede preta, assim como nós já fomos conhecidos como a igreja que tem uma prancha no púlpito, que a partir de hoje, desse tempo e desse novo tempo, que nós possamos ser conhecidos assim como a sua palavra nos diz, um só corpo, um só espírito, como também só uma esperança, quando nós fomos chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, que essa seja a verdade, que o nosso ministério seja conhecido como um só povo, um só Senhor, que é em todos e é para todos. Eu profetizo ousadia em confiar plenamente no Senhor. Nos perdoa pelo medo que nós sentimos do abandono das nossas lideranças. Nós precisamos que nós confiamos plenamente em você, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Deus forte, que nunca nos abandonou. Muito obrigada, Senhor. Eu profetizo ousadia em confiar plenamente em Ti, que todo medo bata em retirada agora em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre essa igreja, sobre vocês que aí estão, como um dia nós tivemos aí embaixo. Um dia falaram para mim assim: Deus não usa os capacitados, Deus usa os disponíveis. Eu quero profetizar uma igreja novamente de homens e mulheres disponíveis para Ele. Disponíveis para Ele. Disponíveis para Ele. Quem está aqui em cima, pastores? Nós estamos aqui porque nós estamos disponíveis. O Senhor encontrou em nós homens disponíveis, não capacitados, disponíveis, 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 disponíveis pela presença. Eu quero profetizar sobre vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Quando Deus falou para Moisés, Êxodo 33, sobe, pode entrar na terra prometida, eu vou mandar um anjo, ele vai à frente de vocês, vocês vão acessar a terra prometida, vocês vão acessar tudo aquilo que eu prometi para vocês, segurança, provisão, bênção, materiais. Mas Moisés, ele fala assim: não, Deus, não, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe, queridos, nada que possa vir de Deus vai substituir quem Ele é.
Nada que Deus possa nos entregar substitui quem Ele é, substitui a sua presença. Eu profetizo homens e mulheres disponíveis, 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 disponíveis. Erga suas mãos o mais alto que você puder, em nome de Jesus. Irmão, eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. 5 vezes mais Deus falou para mim. Eu estava ali e Deus me mostrou você. Então eu quero declarar, faz assim com a tua mão. Igreja, intercede pelo Paraguai agora, em nome de Jesus Cristo. Deus está dizendo, não é só Assunção, é Luque de São Lourenço, é Preto Juan Cabaleiro, Colônia Independência, Escárnio, eu não sei falar isso, mas Deus sabe, Escarnação, alguma coisa assim. Deus está te dando as chaves dessa cidade. Deus está mandando casais para vocês. Ei, o Paraguai é do Senhor Jesus. Erga suas mãos, erga suas mãos. Deus está liberando dom de cura, dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de discernimento. Ei, Deus vai levantar nessa cidade, nessa região, Paraguai. Ei, Deus está nos chamando como valentes, como guerreiros, intercessores que somos. Nessa semana, prepare-se. Deus vai visitar cada casa aqui, cada família aqui, cada um de vocês de forma sobrenatural. Eu vejo uma nuvem de glória sobre esse lugar. Eu vejo uma nuvem de glória sobre esse lugar. Deus está derramando brasa sobre as suas cabeças. Ei, é como se tivesse vindo um óleo fresco. E ele rompeu. E ele rompeu. E está escorrendo por toda essa casa. E como um ato profético agora, todo manto de morte que estava sobre essa casa está sendo quebrado agora. Está sendo destruído agora. Toda a capa que foi colocada sobre esse lugar está sendo removida agora. Erga suas mãos. Toda palavra de maldição que falaram sobre essa casa, que falaram sobre o Paraná, que falaram sobre a Colômbia, que falaram sobre o Paraguai, que falaram sobre essa denominação, está caindo por terra agora. Porque Cristo continua sendo Rei, continua sendo o Senhor. Ele é o Alfa, o Ômega, o meio, o princípio, e Ele será o fim. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a honra. Aplauda o Senhor, aleluia. Aquilo que não é curado se repete. Por isso, nessa manhã, o Senhor está curando as nossas emoções. O Senhor, nessa manhã, está curando as nossas emoções. Porque Ele nos preservou e por isso estamos aqui. Não tem a ver com mérito pessoal. Ele nos preservou, Ele nos amparou, Ele nos tirou do Egito e não nos deixará morrer aqui. Não cometeremos os mesmos erros. Avançaremos olhando para o alto, pois Ele é quem está nos levando a essa nova terra. Ele faz de novo, mas não da mesma forma. Amém. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Tudo que foi ministrado e liberado aqui é por causa de uma coisa. É por causa que tem alguém que acalma o vento. É alguém que acalma a tempestade. É alguém que é soberano. É alguém que é poderoso.
é alguém que é glorioso. Ele abre o ventre para quem não tem filho. Ele derruba gigantes que se levantam, que você achou que era impossível. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus de maravilhas. Muitas fontes em meio ao deserto. Receba aí, meu irmão. Ouça essa voz. Deus te dá escape e livramento. Ele tem escape e livramento para sua vida, aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Aquieta a tempestade dentro, Jesus. Aquieta a tempestade dentro. Medo cai por terra. Desespero cai por terra. Pânico cai por terra. Depressão cai por terra. Ansiedade cai por terra. Que a glória e a paz que excede todo entendimento venha sobre você. Venha sobre a tua casa. Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos antes de acabar aqui. Pedimos perdão pelo horário, mas hoje é um evento, é algo específico. Mas eu não posso acabar essa reunião nessa manhã sem fazer um convite para você. Segura um pouquinho. Sem fazer um convite para você. Feche seus olhos. Talvez você entrou aqui e você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Você veio para um culto e falou: meu Deus, o que está acontecendo? Que atmosfera é essa? Que presença preciosa é essa? Isso é Jesus. É Ele quem faz. É Ele quem opera. Serginho, vê se não está muito alto aí, por favor. É Ele quem opera, é Ele quem faz. E hoje Ele pode mudar completamente o teu cenário. Mas para isso você precisa tomar uma decisão de recebê-lo como o Senhor da sua vida. Se você é um desses, eu queria orar com você. Coloque a mão aqui no seu coração. Deixa eu fazer uma oração junto com você. Se você é um desses, repita assim comigo: Senhor Jesus Cristo, nesta manhã eu te peço perdão. Eu reconheço, pequei contra ti. E hoje eu me arrependo dos meus pecados. A partir de hoje, crendo com o coração e confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus e que a partir de hoje é o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, levante sua mão comigo e deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, tem pessoas com mãos erguidas aqui nesse lugar que o Senhor venha tocar de forma poderosa e sobrenatural. Eles estão declarando publicamente que eles pertencem a Ti. Que o Senhor possa guiar, conduzir, direcionar. Que a graça do Senhor venha sobre eles. Que venha um tempo de refrigério, de renovo, de graça e de unção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Se você que fez essa oração, você está aqui na casa, na sua direita ali tem um grupo ali, ó, boas-vindas, eles querem te recepcionar. Se você conseguir fazer isso antes de ir embora, seria muito importante para a gente. Seria muito importante poder se aproximar de você. Amém, queridos pastores, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor continue guiando, conduzindo e movendo. Que nós possamos sempre levantar os braços de Jesus. Porque é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem move, é Ele quem vai estar à frente. Ele que tem que ser tudo, é Ele quem faz. É Ele quem faz maravilhas. Eu sei que à noite eu vou agradecer, mas eu quero agradecer desde já todos os obreiros. Todos que estão envolvidos em cada ministério. Não vou listar o nome para não ficar ninguém de fora. Todos vocês. Se nós estamos aqui porque vocês também são aquelas peças-chave que Deus levantou para uma igreja estar de pé. Então que Deus continue movendo. Pode aplaudir o Senhor bem forte por cada obreiro, cada irmão, cada departamento que esteve aqui dentro, esteve lá fora. Talvez rolou estresse, rolou excesso de comunhão em algumas situações, mas Deus move, porque crente não briga, crente tem excesso de comunhão. Então talvez rolou um excesso de comunhão, aquela coisa já libera, tem muita gente, logística, mas eu quero agradecer e à noite vamos agradecer de novo. Amém, queridos? Quem recebeu hoje da palavra, que possamos caminhar em obediência. Não vamos ser aquela obediência imatura como a pastora falando: o que é isso aí? Senhor,
Está aqui alguém que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto para caminhar debaixo daquilo que o Senhor vai fazer. Eu não tenho ideia de como, mas uma coisa eu sei: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é extraordinário, e Ele vai cumprir, vai mover na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Levanta sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo guarde a minha, a sua vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma tarde preciosa, maravilhosa, e se você conseguir, venha à noite, porque nós cremos que será poderoso em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte.